Estamos por... No, estamos por dar inicio a la entrevista. Oh. Bueno, dale, esperamos. Ok, chau. Ok, empezamos. Quem sou eu? ¿Quién sos vos? Bueno, complicando. Bom, meu nome é Teófilos Rifiotes, eu sou professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho no programa de pós-graduação em Antropologia Social também do departamento. Eu venho de uma família grega de imigrantes, migraram para o Brasil e não escolhi ser antropólogo exatamente. Não, comecei uma primeira carreira que era de físico, estudos em física, e no meio da carreira de físico, no começo dela, já me envolvi com o movimento estudantil e perdi um pouco o interesse pela física e ganhei um interesse pelo social, não, como se chamava na época. Eu gostava muito das questões de filosofia da ciência, então achei que eu ia fazer filosofia da ciência e me vi em pleno na sociologia. Isso era 75 ou 77, entrei na sociologia, 75 na física. E no curso de Ciências Sociais, né, que é a graduação no Brasil em Ciências Sociais, eu me interessei por sociologia. A antropologia nessa época, ali na USP pelo menos, era vista, no grupo que eu pertencia, era vista como reacionária, estruturalista, funcionalista, e a sociologia e a política também eram tidos como mais revolucionários, de esquerda. Então eu, para não perder a identidade, também fiquei na sociologia. Mas o primeiro tema que me interessou, mesmo assim, pessoalmente me interessou, foi um tema que cruzava meus interesses com a filosofia da ciência, que era, em primeiro lugar, a etnociência, que foi ensinada na antropologia, não na sociologia. E me interessou também uma coisa que se chamava na época filosofia africana. Então era uma forma de conhecimento e de pensar no mundo e que vinha de um conhecimento tipicamente antropológico. Então meu interesse, na verdade, veio um pouco pensando o que era a filosofia da ciência, o que era o conhecimento para outras culturas. Então, foi assim que eu me interessei. E iniciei o meu trabalho em antropologia fazendo um DOA na França, em Paris 5, e eram estudos africanistas. Então, essa ideia de conhecimento, não, e da maneira como outras culturas pensavam conhecimento. Eu, na época, achei que eu tinha feito uma descoberta grande, que era fazer uma ligação não ortodoxa entre o que tinha me interessado, estamos falando de 82, que fui para a França, que tinha me interessado em Michel Foucault. Não tinha muito a ver com o cânone antropológico da época, hoje é mais presente, mas que era a relação saber-poder, que era uma relação fundamental para o Foucault, para falar sobre a modernidade, e eu me interessei em pensar essa relação em sociedades tradicionais, particularmente como eram as sociedades africanas, que eram sociedades de oralidade. Então pensei em me preocupar sobre a ideia do velho, como guardião da sabedoria, etc., e como ele se apropriava disso, ou como isso se transformava em poder em termos das relações sociais. Que era uma questão que parecia muito, sei lá, inovadora, né? E isso também motiva muito a pesquisa, me motivei muito por essa ideia. E quando eu comecei a pesquisa, eu pensei em procurar contos, lendas, não, adivinhas, que pudessem traduzir essa ideia da imagem do idoso, da imagem do velho, do ancião, e da imagem da criança, do adolescente, etc. Bom, esperava, como todo mundo, alguma coisa nova, descobrir alguma coisa diferente, mas não esperava encontrar o que eu encontrei, que foi um conto, uma narrativa, não, em que os jovens matam os velhos. Eu esperava encontrar alguma coisa, como os velhos são importantes, alguma autovalorização, já que eram os próprios velhos que estavam contando sobre a sabedoria, sobre as tradições. E mais do que isso, quando eu fiz a primeira análise desse conto, né, eu fiz uma tentativa de tradução, já estava traduzido em português, eu fiz uma tentativa de traduzir palavra por palavra, não, com os estudos que eu fazia na época de etnolinguística. Eu me dei conta que o conto não falava de um ponto de vista negativo, que os jovens, então, não deveriam nunca mais matar os velhos,
mas ao contrário, que diziam, olha, isso é próprio dessa dinâmica e que os velhos têm que aprender também a passar o seu saber para os jovens. Então, depois foi o meu doutorado também, que eu já fiz na Universidade de São Paulo, em Sociologia, mas continuando o mesmo tema e o mesmo tipo de abordagem, que foi como nas culturas particularmente chamadas sociedades negro-africanas bantus, ou banto-falantes, como se costuma chamar, como nessas culturas havia variantes desses contos. Aí eu já tinha feito uma coleção de contos que falavam sobre a mesma coisa. E eu procurei analisar esses contos e observei que o que eles diziam é os jovens, de certa forma, estão autorizados não a matar ou a destruir os velhos, mas eles estão autorizados a tentar obter o saber e a tentar romper as regras do âmbito da linhagem e das estruturas de parentesco para entrarem no mundo político, no mundo das aldeias. E essa passagem significava também a destruição, vamos dizer assim, dos mais velhos. Mas não a destruição, digamos, pensada como anulação dos mais velhos, senão como a seguinte ideia também, de que os mais velhos deveriam saber perder ou ceder o seu lugar aos mais novos. Então, que esse conflito intergeracional, ele era tido dentro das categorias nativas, da filosofia africana, da etnociência ou da etnopolítica africana, como positivo e estruturante mesmo da sociedade. E que os velhos tinham que aprender a passar o seu saber e a se submeter a essa transição para se tornarem de anciãos a ancestrais. Então, também para eles era um rito de passagem. Eu chamei isso de o ciclo vital completado, quer dizer, o ciclo vital se completava não em vida, mas se completava com essa passagem última dos velhos anciãos para ancestrais. E, bem, aí introduzindo essa ideia também de pensar uma espécie de teoria nativa, para dar uma designação mais clássica, a essa leitura do conflito. E fiquei bastante surpreso em ver que, claro, era positivo, então que não tinha uma ideia negativa desse conflito. E fiz, inclusive, para reforçar esse trabalho, no doutorado, eu fiz uma comparação com, digamos, variantes, aí também, entre aspas, não, de contos que falavam sobre o conflito entre jovens e velhos. Então, eu montei um conjunto bastante significativo de contos, e no final desses contos se dizia o contrário, que os jovens não deveriam matar os velhos, não, e que isso deveria ser uma prática era uma prática a ser abandonada. Então mostrei por contraponto como em outras culturas também o conflito poderia ser considerado negativo, não, e nessas positivo. Então havia também uma leitura aí a ser feita mais complexa sobre a noção mesmo de conflito. E depois disso, tu próximo campo, qual foi? O meu próximo campo foi tipicamente leituras de processos penais, esse que eu estava falando, de casos de jovens que matam os velhos, e mais recentemente já faz muito tempo, mas foi em 98, um trabalho de 3, 4 meses também, diário, na Delegacia da Mulher de João Pessoa. Aí esse foi um trabalho de campo, eu acho que foi, eu posso dizer que foi o último em algum lugar que não fossem processos penais, né? E aí sim, na Delegacia da Mulher, o que eu procurei fazer foi um estudo sobre esses conflitos, né, e relações de gênero, particularmente pensando na ideia de violência de gênero e como ela era traduzida do ponto de vista dessas práticas policiais dentro das delegacias. Tanto é que eu não me dediquei à violência de gênero, mas procurei analisar as práticas policiais. E daí que eu fiz a discussão de como os conflitos eram percebidos e como eram traduzidos judicialmente.